Vamos... Eu sei que é difícil para entrar aqui na prefeitura, demora um pouquinho, né? Mas vamos começar no horário, para não perdermos tempo, já que temos muitos assuntos para tratar, né? Hugo, faça favor, inspetor Hugo, ocupe o nosso lugarzinho aqui, a mesa. E a mesa, né, com a permissão do secretário, é uma extensão de todos aqui, porque nós somos parceiros de várias instituições, né? E a gente, sempre que possível, viu, secretário, o senhor permite aí dar início aos trabalhos? Então, vamos dar início aos trabalhos, né? E a gente sempre procura convidar todos os parceiros aqui. Então, teve uma vez que eu pedi para os mais experientes virem, né? Então, não fiquem tristes com isso, não. Bom, eu que vou começar falando, nós temos muitos assuntos, né? Eu tenho prazo aqui também, doutor, antes que o senhor me mande eu ficar, né? Fala rápido. Não, eu tenho um tempinho aqui para eu falar. Então eu estou falando, vou falar. Não é? Nós temos, eu lembro de várias vezes, ele, tá bom, já falou muito aí, não, agora eu tenho um prazo aqui para eu falar, nós vamos falar. Não é? Primeiro esperando chegar todo mundo aí. Primeiro da satisfação do dever cumprido, né? Nossas metas. Bom dia. Viu? Depois você dá uma assinadinha para a gente. Sim. Deixa o nome aqui, que não. Você tá na segunda CIA? Meu major, obrigado aí, eu não... Recente, então. Opa, seja bem-vindo aqui. Coordenador operacional é o homem que faz as operações. Amanhã nós já temos uma OIDA 1. E a OIDA 2 é encargo do batalhão lá. Espero que tenhamos uma por mês para a gente... Porque a OIDA 1, ela é pequenininha e não dá para ir nos locais grandes. Embora a gente tenha ido, né, Feijão? Nos locais assim... Mas é interessantíssimo a OIDA 2, né? Que tem pelo menos mais de 10 construções. Seja bem-vindo aí. Deixa o nome aí para a gente já pôr na relação dos pedintes, que a gente já fica pedindo aqui, tá bom? Então, a nossa meta, como a Lívia... Cadê a Lívia? Não chegou ainda? Ela vem à tarde. Como a Lívia prestou contas, né, na última reunião, fizemos aí nossas 30 operações, nível 1, fora as operações nível 2, aí, que é do encarregado, não é esse clima, é a PM ambiental, não é? Bom dia, bom dia. Então, nós cumprimos as nossas metas. Esse ano, né, temos outras e, com certeza, faremos mais operações, não é? Chegamos à conclusão, a PGM passou para nós 55 locais, né? Está aqui o doutor Maurício, passou para nós 55 locais de operações, né? Nós conseguimos abrir o processo, que nós tivemos dificuldade na abertura do processo, porque muitos, inclusive, estavam extintos, estavam conclusos, mas, mesmo assim, nós gostaríamos de saber qual era o local daquele processo, para novamente procurar fazer operação lá, se for o caso, né? Então, das 55, 26 nós localizamos e fizemos 24 dos 26 locais que estavam em abertos, ainda em funcionamento, né? Fizemos 24 porque um não era PRM, né? Não era área de proteção e recuperação de mananciais, e o outro, qual que era o motivo, Fabi? Ah, é verdade. Tá vendo? Você não escrevia aqui, ó. Peguei um novo. E o outro era consolidado, e a gente não tinha como fazer, mas estava todo mundo morando lá, né? Esse é o nosso principal desgaste aí. Hoje nós temos algumas pendências, né? Que eu vou participar a todos aí das pendências.
Uma pendência importante, nossa, que a gente tem sofrido, olha, primeiro também, né, agora agradecer também a secretária aqui dos mananciais, parceira nossa, né, Maria Tereza, obrigado pela presença, viu? O doutor Maurício aqui também, obrigado pela presença, estão sempre aqui com a gente, né? Nós temos algumas atribuições, eu lembrei da senhora agora, porque falando das atribuições eu lembrei. Nós recebemos inúmeros pedidos que não são, entre aspas, OIDA. A OIDA é voltada mais para o loteamento clandestino. Mas aí vem pedido para tirar um morador de tal local, vem barracos na beirada, lá na área da IMAI, na beirada da represa. Então, mesmo assim, o secretário, né, antigamente, a gente falava, secretário, antes da gente, vamos falar mal antes da gente. Não, isso não é OIDA, não é com a gente. Não, a gente procura atender. Mesmo não sendo OIDA, a gente pede para a CONDEC, a Comissão Municipal de Defesa Civil, porque esses locais que eles ocupam é um local sempre de risco. Então, né, pede para outro parceiro, a própria IMAI. A gente sempre procura atender, né? Mas a OIDA mesmo é mananciais, loteamentos e loteamento clandestino, né? Nós precisamos ter uma capacitação. Nós precisamos ter uma capacitação melhor dos nossos colegas. Então, a gente vai tentar montar um curso, nós teremos cursos de drones, né? Legislação. Existe uma coisa muito importante para nós, o doutor Naline, mestre e doutor aí pela USP, sabe o que é... Tem uma situação de conflito aparente de normas, doutor Maurício, que a gente chega, às vezes, para desfazer uma obra e o fiscal de postura entende que não é o caso, porque tem uma lei municipal que determina, por exemplo, a construção do muro pelo proprietário. Então, existe um conflito aparente, porque, na realidade, não pode construir na área de mananciais. Se o muro está ali, cadê o alvará de construção? Cadê o licenciamento ambiental? Então, isso daí, nós temos, toda operação, eu sofro com isso. Né, Aguiar? É o muro, que o muro precisa do licenciamento ambiental para construí-lo, precisa do alvará de construção, precisa do engenheiro, está aí o pessoal do CREA nosso aqui, do engenheiro responsável pela obra. Ah, mas é obrigado pelo proprietário a construir. Cadê o proprietário? Você nem tem proprietário daquelas regiões. Rapaz, para achar um proprietário ali, nunca vi, nunca achei ali, ainda mais no loteamento clandestino. Então, não tem conflito, a lei é dos mananciais. O conflito passa a surgir quando a construção é muito antiga, antes da lei, né, 9.866, que também tem alguns casos raros, mas tem. Então, a gente precisa trabalhar mais isso daí para resolver logo no local, não é? Essa semana, acho que foi antes de ontem, nós nos reunimos aqui, o secretário convidou o conselho aí do Ministério Público, principalmente na área ambiental, para nos apoiar nesse sentido, né? Falar o que nós precisamos, principalmente com a... Pode não ser essa facção grandona, hein, mas tem ali um crime organizado, sim, nos loteamentos. Nós temos que trabalhar isso daí, né? Então, nós vamos fazer um relatório a semana que vem para eles e ver o que nós precisamos. Precisamos de um contato direto com eles, não é? Falei que tem que ter uma visão criminal, não com o servidor, porque eles pensam que os servidores é que são os criminosos. Não, né? Tem que ter uma visão criminal do infrator, não é? Isso é importante também. Deixa eu ter anotado aqui vários pontos, antes da doutora Maria Tereza falar. Nós estamos devendo também as áreas prioritárias. Não tem mais, viu? Eu ia pedir para... Não tem mais mapa do não.
É tão contrassenso esse mapa do não, porque era o mapa do não que ninguém sabia onde era o mapa do não. Então, não é para construir aqui, só que ninguém sabe onde é o mapa do não. Então, falta nós publicarmos aí as novas áreas prioritárias, que vários, né, nos ajudaram, correlatas, inclusive, secretária, com os pedidos da Sabesp de regularização, né, nós vamos publicar. Nós só estamos priorizando. Então, por exemplo, qual é a área prioritária que nós devemos atender com maior urgência? Aqui tem um monte de denúncia, não é? Para mim, eu acharia interessante a área prioritária ser aquela pequenininha que está começando agora, para a gente impedir que aconteça, mas, infelizmente, não é. Infelizmente, nós temos muita denúncia, requisições do Ministério Público, que é o nosso maior freguês, é o Ministério Público, não é? A gente sabe o quanto é difícil, né, abrir um inquérito civil em desfavor da gente aí. Então, nós temos que atender, e com razão, né? Então, vamos publicar, isso é uma pendência importantíssima, as novas áreas prioritárias, né? Retiramos aí o dossiê, retiramos o mapa do não, porque, na realidade, o mapa do não era não construa aqui, mas estava aparecendo não há fiscalização aqui, né? Então, nós vamos fazer um mapa diferente, a área prioritária. Nós temos a delegada, além do monitoramento, peçam, que a gente pede para a delegada ir até lá, né? Nós vamos fazer uma fiscalização bem melhor agora nessas áreas. E espero contar com a presença de todos aí, não é? Entre as metas, aí, entre as pendências também está o convênio, né? Eu tenho pedido para o Cauê. Cauê hoje está de férias? Obrigado. Obrigado pela presença. Mas fala para ele que nós precisamos do convênio, né? Ele mesmo sugeriu, via a secretária Natália, lá, da CEMIL, né, que pegaria as assinaturas do Estado, dos membros, dos parceiros do Estado, e nós pegaríamos a assinatura do prefeito. Então, estamos esperando. Anota aí, que eu esqueço também, por isso que eu falo para todo mundo, anota aí, porque eu esqueço, né? Anota para a gente, fala com o Cauê lá, nós estamos esperando aí, é importante para a gente. Por que é importante? Não só no aspecto, a lei nós estamos cumprindo, viu? Nós estamos cumprindo a lei, mas o convênio é legal para a gente trazer todo mundo, né? O doutor Naline, bom dia. Bem, o doutor Naline sugeriu, inclusive, Capela tem amanhã uma OIDA, hein? Lembre para ajudar a gente, amanhã tem uma OIDA. Toda semana teremos uma OIDA. Faça chuva, faça sol. Toda semana nós temos uma OIDA 1, né? Porque é a nossa meta aí para 2026 e estamos seguindo em frente. Por quê? O convênio assinado, a gente faz o plano de ação. Então, senhores membros do grupo executivo, nós fizemos aí, o coronel Douglas está trabalhando com a gente aí, também da reserva, nós fizemos um plano de ação para 2026, mesmo com o convênio pendente da assinatura aí de alguns, né? Não é nossa aqui da prefeitura, nós colocamos perna em todo mundo. Ele coloca perna, fala para o Cauê colocar perna lá na secretária para a gente conseguir assinar esse convênio, mas mesmo assim nós vamos lançar o plano de ação para os senhores, nós vamos mandar o plano de ação para os senhores aí, e gostaríamos que os senhores observassem, fizessem sugestão, pedissem, não é? Pedissem mais coisas, sugerissem, porque a gente precisa ter um norte a seguir aí, né? E ficar, a lei nós já estamos seguindo. Bom, também com orientação, né, do doutor Naline, nosso secretário aí, ele até falou, vamos marcar algumas reuniões mensais em outros órgãos, né, em outros locais, né? Eu achamos interessantes porque
Eu mesmo sou assim, viu, doutor? Eu mesmo me escondo, não quero aparecer, fico ali. A nossa missão na OIDA é difícil, né? Principalmente aspectos políticos, né? Ninguém é... Todo lugar que eu falo, falo que é da OIDA, o pessoal já quer brigar comigo. Não, 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 nós queremos mais OIDA. Tal. Então, de certa forma, estou ficando feliz com isso, mas é uma missão difícil, não é? Então, nós vamos pedir o máximo, eu agradeço a colaboração, e nós trabalhamos, de certa forma, como uma irmandade, né? Nós estamos juntos. Então, o doutor Nalini acha interessante prestigiar os parceiros e conquistar novos parceiros, né? Ele deu o exemplo do Instituto de Engenharia, né? Outros da área da cantareira, lembrando que nós trabalhamos com a lei das APRMs, então não adianta chegar lá da área da cantareira e não for uma APRM, para nós fica difícil. Mas, inclusive, a área lá, parece que na cidade de São Paulo é pequenininha a área de mananciais lá da cantareira, mas a gente pode trabalhar sim. E uma outra opção é prestigiar, né? Nós estamos prestigiando os parceiros. Então, hoje, todos os parceiros, né, que nos apoiam bastante, nós vamos encaminhar um documento agradecendo, né, a chefia lá, a secretaria, a comando, quem seja, nós vamos mandar lá, sempre nos apoiando a CEMIL, não é? Sempre nos apoiando o CREA, sempre... A Enel, a Sabesp também tem nos apoiado bastante, né, a PM... Né? Então, hoje nós vamos começar fazendo elogio aqui para a nossa GCM ambiental. Não é? Por isso que eu vou convidar, em primeiro lugar, aqui o nosso inspetor Hugo. Eu vou tomar... Som. Então, a nossa ideia, além de irmos nos locais dos parceiros, é agradecer a chefia deles e realçar o companheirismo deles. Então, nós vamos fazer. Como a GCM e a PM, nós temos aí o elogio individual. Farei a leitura aqui. Vamos ver se consigo sem óculos. Então, o doutor Nalini fez um elogio, encaminhando para o comandante da guarda, que é o Chabariberi, que sempre esteve aqui com a gente também, né? Elogio o inspetor de divisão Edson Hugo de Andrade Lopes, em virtude de sua liderança, conquistada pelo conhecimento profissional, pela experiência e pelo fino trato com seus subordinados e com os amigos da sociedade e os parceiros. Grande visão de futuro e proatividade permeiam suas condutas, dirigidas para a solução de problemas e cumprimento das metas estabelecidas. Sempre de bom humor, indicando soluções a serem empregadas nas operações da OIDA. Necessário destacar também seu conhecimento detalhado da região e dos infratores que comumente degradam o nosso meio ambiente, em especial nas áreas de proteção. Obrigado, inspetor Hugo. Esperamos apoiá-lo em nossas futuras missões da OIDA, sempre buscando a melhor evolução em nossa forma de atuação. Assina, então, o doutor José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas. Obrigado, Hugo. Parabéns. Eu vou encaminhar, viu, Hugo, para o Chabaribelli lá. Então, não se preocupe que vai chegar. Por favor. Eu gostaria de chamar também o Leonardo. Leonardo, faz favor. Grande Leonardo, grande Léo, que nos ajuda muito. Faz favor.
O CD Leonardo, o classe distinta Leonardo Moreira dos Santos, é um grande parceiro das nossas operações da OIDA, sempre participando efetivamente do planejamento através do levantamento anterior e com eficácia e legalidade de todos os eventos na busca pela correção e responsabilização dos infratores. Profissional voluntário e detentor de um grande conhecimento na área ambiental e também dos locais a serem protegidos, aspectos importantes para se atingir o resultado esperado por todos os parceiros participantes. Ademais, pela sua camaradagem e polidez, é muito admirado por todos, seja do Estado ou do município. Atributos como prontidão, proatividade, liderança, desenvoltura, conhecimento técnico, dentre tantos outros, são claramente identificados no CD Leonardo, quando de sua atuação nos eventos da OIDA, o que, por certo, contribui sobremaneira para enobrecer ainda mais o nome dessa já muito nobre Guarda Civil Metropolitana. De você, Leonardo, um amigo, só queremos que permaneça ao nosso lado nos próximos anos, em todas as ações da OIDA. Assina o Dr. José Renato Nalini. Obrigado, Léo. Não tem... A gente tem... Fica até difícil, né, falar. Mas nós não temos muito tempo, então não deixa para vocês falarem uma outra hora, viu, Hugo, Leonardo? Temos que correr. Mas a gente não tem como agradecer, né? A PM Ambiental, a GCM Ambiental, o Hugo. Por quê? Toda hora tem uma denúncia, eles vão lá verificar para a gente. E já traz tudo, né? Vocês não sabem a dificuldade que é derrubar uma construção. Tem que ter embargo, tem que ter multa anterior, tem que dar direito ao contraditório, tem que, né, chamar os proprietários, achar os proprietários, manda aparecer lá na subprefeitura, manda... Se fizermos tudo isso aí, o cara já está morando lá há anos. Não tem nada disso pela lei. A lei fala, a construção é irregular, é mananciais, desfazimento obrigatório. Não tem... Vou chamar o proprietário para, em 48 horas, ele me informar alguma coisa? Já mudou para lá 48 horas. E, aliás, se esperar mais 20 minutos, eles se mudam para lá e a gente nunca mais. Né? Essa é uma pendência muito séria para nós, viu, doutor Maurício? Nós temos que arrumar uma forma de tirar também quem está, entre aspas, morando ali. Eu tenho uma OIDA da manhã, tem muitas residências de veraneio. Nós vamos chegar cedo, não vai estar morador, não vai ter morador lá. O que eu faço? Não vai ter morador, mas a casa está toda, não é construção, está toda acabada. Então fica umas perguntas, umas formas muito difíceis da gente resolver, não é? O certo seria desfazer tudo. Menos aquelas que é anterior à lei dos mananciais, que também tem esse detalhe que a gente tem que saber, né? Então, não é fácil. O Hugo e o Leonardo, graças a Deus, né, estão com a gente também aí. Abrimos frente, viu, secretária? Portaria e muro é a primeira coisa que a gente desfaz. Tem liminar, que nunca foram desfeitos, hein? Tem liminar hoje protegendo a portaria. Ali no Jaceguava, nós fomos lá para... Então, a portaria eu vou derrubar. Porque passamos no Jaceguava direto, né? A portaria é IA, feita por IA, um negócio bonito, está nas redes sociais vendendo, né? A portaria cobra dos invasores para não deixar ninguém entrar. Nós chegamos lá, o advogado chega com uma liminar que a portaria também está protegida. Aí tem outra coisa, a portaria está protegida, então eu posso desfazer do muro? Então, essas coisas, a gente fica exposto ali, né? Exposição enorme. Mas, né? O MP esteve aqui, não podemos tirar. O arraco aí tem família, tem criança, não podemos tirar. Eu falei, mas não, pera. Agora eu entro nos ensinamentos aí do doutor Nalini. Qual é o direito mais importante?
ver aquelas crianças no meio dos ratos? Era ou não era? Traficante tinha plantação de maconha dentro do barraco? Ou nós vamos retirar, né, e buscar uma solução para as crianças? Então, eu como servidor público que estou, né, não posso deixar a criança naquele meio. Tinha fezes, estava dormindo em cima de fezes lá. Os pais estavam totalmente drogados, não aguentavam nem andar, sem os dentes da boca. Não. Aí você fala, o que nós vamos fazer? Até o Leonardo falou, chefe, isso aqui vai dar dor de cabeça. Falei, vamos resolver. A gente tem que chegar, resolver, para não termos que voltar no outro dia, né? A gente chega lá e não resolve. Então, falei aqui com os 3 promotores aí, top, hein? Procuradores de justiça. Ninguém falou nada. É claro, eu vou deixar uma criança de 10 anos, outra de 8, que leva... Eles é que levam dinheiro para casa, né? Para aquele barraco, naquela situação. Então, a gente está aqui realmente para apoiar. E fazer o que for necessário, né? Mas, de qualquer forma... É um agradecimento que a gente vai fazer para todos que participam efetivamente, e é de coração, viu? Porque eu ligo para o Leonardo, ligo para o Hugo, ligo para o Aguiar, né, para o Tenente Aguiar, precisamos fazer isso daqui. Precisamos fazer isso daqui. E na hora sai, vem, faz. Não estou dando ordem, nós, como diz o doutor Naline, nós somos de coordenação, né? Não temos... eles não têm subordinação a nós. Fazem pela parceria, pela vontade de ajudar. Obrigado, viu? Acho que estou acabando, doutor. Aqui, ó. Já está muito... 10h30, ó. 10h30 já passei minha meia hora. Bom. Britânico. Britânico demais. Deixa eu pegar aqui, ó. Então é com prazer agora que nós chamamos outra parceira nossa, né? Para falar sobre áreas atendíveis para regularização pela Sabesp, com a secretária Maria Tereza Fedeli. Secretária, seja bem-vinda, obrigado pela presença, ajuda lá para nós, cadê a... Olá, bom dia a todos. Cumprimentando em nome do Naline. Obrigada, secretário, pelo convite. E já cumprimentando o Coronel Pestana e a todos aqui presentes, também parabenizando a GCM Ambiental, porque toda vez que a gente tem algum tipo de problema, às vezes até de forma equivocada, Coronel, eu uso muito o WhatsApp do Grupo OIDA, e a gente aciona quando recebe denúncia, e o pessoal da GCM sempre nos atende. Sim. Quando a gente faz operação específica na Belmira, lá na Ilha dos Usuários, que tiramos máquina caça-níquel, drogas... Moradores mesmo, todos que eram família foram encaminhados, mas aqueles penetras para criar um cadastro, esses entraram numa outra fila, e eu acho que a gente tem que cumprir o nosso papel para mostrar que tem ordem, porque se não tem ordem, não tem punição ou encaminhamento para quem é devido, então a gente não cumpriu o nosso trabalho, né? Eu fui convidada hoje para apresentar o material da Sabesp, das áreas atendíveis. Eu trouxe uma apresentação e trouxe também uma lista em PDF, que eu posso deixar para vocês depois, que são todas as áreas, mas elas merecem uma revisão, Coronel, até porque o mapa já não chama mais mapa do não, né? Então, ele tem uma outra nomenclatura, e, no momento, a gente usava essa nomenclatura ainda. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, que pode ficar aqui à disposição também. Ela é uma apresentação que a gente fez no grupo da Sabesp. E o que ocorre? Aqui vai falar um pouquinho da metodologia, né? Então, de qual que é o nosso trabalho, né? A gente entrou em conflito. Eu vou apresentar aqui, mas a gente tem um conflito que é exatamente isso. São áreas que têm famílias que ocuparam depois de 2016, e a nossa lei de regularização, a 17734, ela é muito clara, que ela fala que, para quem mora nos mananciais Billings e Guarapiranga, não tem o direito de permanência. Só que, como nós estamos em 26 e tem muitas famílias em áreas assim, isso é um grande conflito de natureza ainda que humana, porque são famílias com crianças, idosos, com várias características sociais.
E aí, então, quais são as diretrizes nossas para mapear, né? Primeiro é trabalhar a microbacia, né? Então, a gente trabalha na microbacia, para quem não é da área nossa de atuação do urbanismo e da engenharia, da hidrografia, é o caminho das águas, porque se você não cuida do caminho das águas, você não resolve as soluções do saneamento e também dos resíduos, que vai trabalhar a drenagem e a questão da limpeza urbana. Nós usamos para cadastro, porque o censo ele foi feito de uma forma que não tem uma contabilização total das famílias que habitam nos mananciais, mas a Sabesp forneceu o cadastro de 2025, que para nós é útil. Ainda que a gente queira o da Enel, que a gente não conseguiu, parece que a Elizabeth agora conseguiu em Esmu, em Paraisópolis, e vamos tentar de novo com a Enel. O cadastro da Enel, ele é porta a porta, casa por casa, seria muito importante. Não que a gente queira o nome dos moradores, nada disso, a gente quer a quantificação de domicílios, que isso já traria um número mais preciso. E aí, o benefício dessa nova metodologia que a gente está fazendo no mutirão com a nossa equipe, que é muito enxuta, é sair a campo e visitar o local. Sem você visitar, você tem uma situação da qual não tem toda a veracidade possível. E aí, então, a gente fez uma distribuição por mapas, né? Uma reestruturação do planejamento. Aqui tem o mapa da Subdiem Boimirim, mas a gente fez para as nossas 4 subprefeituras que atuam na região. E aí tem essa análise de território, né, de quando tem um afluente, que tem essa sigla AFL, de quando tem uma contribuição direta, e a gente foi misturando com o cadastro esses pontinhos que a Sabesp informa que tem algum tipo de ligação. Isso a gente está fazendo para todas as microbacias, né? Então, problemas encontrados. Possível ligação de esgoto na drenagem, que é o que a gente vê bastante, isso traz complicações, em especial nessa época de chuvas fortes, né, que tem uma contribuição já imensa do que tem chovido já no mês de janeiro. Na própria Belmira Marim, a gente está com obra lá num ponto que é o mais crítico, está no caderno de drenagem, secretário, até que foi lançado agora por CIURB anteontem, do Ribeirão Cocaia e do Varginha. E esse trecho que a gente tem a obra tem uma contribuição enorme de esgoto na drenagem existente, antiga. Então, ela só piora o problema e tem um agravamento também de saúde, né, pública, não só da questão dos alagamentos. E o que a gente fala muito, que é o soleira negativa, né? Então, para quem não é da área, a casa está numa cota no nível da rua, o terreno desce, e os cômodos que estão mais abaixo, eles têm o esgoto lançado para baixo, ou num canal de drenagem, ou num canal de um córrego, mas geralmente é céu aberto, ou tem que ter uma estação elevatória que faça um papel de transportar esse esgoto para outra estação elevatória até chegar na estação de tratamento em Barueri. Então, esse foi são os nossos estudos de caso, né? Aí a gente faz uma fichinha por cada área, dando informações, tira foto para ver a situação, né? Porque vem aquela análise, né, coronel? Nós vamos ligar, não vamos ligar? Olha essa foto dessa imagem das casas, né? Situação consolidada, ainda que muitas delas anterior a 2016, então tem um direito de legislação e público de permanência. Mas aí situações muito adversas, né, que a gente vai encontrando. Quando a gente faz vistoria com o pessoal da Sabesp, da subprefeitura, é bem interessante, porque aí a gente abre os postos de visita de drenagem, e aí a gente consegue enxergar quando o poço está seco, quando não está recebendo a contribuição do que se deseja. Então, o diagnóstico ele é nesse sentido, para a gente entender qual que é a característica do nosso universo. E aí a gente está fazendo isso por várias microbacias e sempre falando qual que é o problema encontrado, né? Então, rua sem pavimentação e sem rede de coleta, novas construções após 2016, esse acho que é o ponto-chave da nossa pauta. E água e energia, ok. Então, às vezes tem água, tem energia, mas não tem a coleta do esgoto, que é algo que é fundamental. E aí, ligações de esgotos mapeadas, porém, muitas casas abaixo da cota. Então, são coletadas, né? Fica essa pergunta.
E aí, alguns registros de algumas áreas, eu vou passar mais adiante, só para a gente ganhar o tempo para a discussão. Então, a gente separou quantas microbacias cada subprefeitura tem. E aí, nós vamos ter uma tarefa, secretário, que é visitar 1.037 microbacias em todas as subprefeituras, ainda que a equipe seja enxuta, mas fazer um mutirão de ir para a rua. E aí, a nova rodada de vistorias, a gente terminou ontem, tinham 28 áreas pendentes que, por algum motivo, nossa equipe com a Sabesp, a gente não tinha terminado, terminamos ontem, e a gente tem até o dia 30, que é amanhã, para devolver isso para o Comitê de Segurança Hídrica, né, pilotado pela Secretaria de SMU, pela Elizabeth França, para essa análise final, junto com o CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, que faz essa coordenação em conjunto. E aí nós temos que ajustar essas fichas, gerar essas análises síntese e distribuir para os demais colegas. E aí, próximos passos, né, essa classificação das microbacias, sistematizar as fichas finais. E o que a gente tem como aprendizado, né? Essa leitura do diagnóstico, que vai entrar não só a questão da infraestrutura e o reconhecimento do território, mas os índices de vulnerabilidade social são importantes, porque aí nós vamos falar não só de um plano de saneamento, vai falar de um plano municipal dos mananciais, que é o que você tem que ter para entender qual é o tamanho do seu problema na região. Índices de risco também, né? Então, mapeamento de risco feito por CIURB, no plano de risco, Plano Municipal de Redução de Risco é importante, assim como as nossas áreas que têm projeto, nós temos laudos também que não são só da Defesa Civil, mas são da engenharia contratada para execução de projeto. E aí a gente agradece aqui a oportunidade, eu vou abrir um outro material, que ele também é bem interessante. E ele vai mostrar as nossas fichas aqui. Esse material ele é importante porque ele é de setembro e a gente vai atualizar com o que terminou. Ele é um extrato, né, das áreas que a gente tinha liberado por subprefeitura, liberadas com condicionantes, liberadas novo perímetro, aguardando vistoria, aguardando novo perímetro Sabesp e alguma área que era repetida. Eu não vou passar todas, porque não é o caso, mas a gente, quando faz a vistoria, reconhece o zoneamento dela, né? Então, essa área Bonifácio Pasquale é uma ZEIS 4, para quem não sabe, a Zona Especial de Interesse Social 4 é uma área que ela foi prevista para a construção de conjuntos habitacionais de interesse social, para receber essa demanda que está em áreas vulneráveis das bacias Billings e Guarapiranga. Não estava mapeado pela CONDEC, fora dos limites de propriedade da EMAI. Se tem número de processo, a gente coloca. Aqui já entra a revisão, coronel, porque está escrito observação. Está inserida no mapa do não. Então, já vamos mudar essa nomenclatura, né, para a gente adotar o que vai ser publicado, para todo mundo falar na mesma linguagem. E aí tem uma ocupação precária e tem uma ação via Ministério Público. Parecer liberado com condicionante. Por que a gente deu parecer liberado com condicionante? Porque teve uma interpretação do gabinete, né, o prefeito pediu para a gente observar que, quando num plano diretor, uma área ela tem o reconhecimento de uma ZEIS 1, que é uma zona especial ocupada, ou de uma ZEIS 4, que a gente tivesse a observação de dar as condições, ainda que mínimas, para salvaguardar as famílias que estão lá e também as represas, porque, enquanto a gente não tem uma solução, o esgoto está sendo jogado na Billings e Guarapiranga, e a Guarapiranga está num estado de emergência, né? Não que a Billings não esteja, mas, enquanto a gente não tem essa eficiência de cuidar de algo que é tão complexo, né, como o coronel colocou, na legislação e etc., você vê alguém ter uma ordem de proteger uma portaria, né? Então, quando tudo é muito complexo, então o prefeito e o gabinete trouxeram uma observação. Nem que ainda seja retirada depois essa rede pela Sabesp, mas, por ser reconhecida como uma zona especial de interesse social no plano diretor, que é anterior à lei da 17734, que a gente faça. Então, a gente colocou como uma condicionante, né? E aí trazendo uma imagem do que era antes, do que era depois, e vistoria no local. E assim a gente foi fazendo ficha por ficha,
E sempre tomando o cuidado de colocar condicionante para consultar a secretaria afim, que faz parte do Comitê de Segurança Hídrica, porque, como o coronel disse, a gente está num grupo, a gente não tem a autonomia e autoridade, nós como secretaria, dessa autorização, e a gente coloca essa condicionante, e como os grupos participam do comitê, devem se manifestar. A gente também aponta o zoneamento estadual, que ele é importante, e também coloca uma justificativa, né, para essas áreas. Então, esse material ele é extenso, porque tem as áreas de todas as subprefeituras, com as observações se são anterior ou posterior a 16, e eu gostaria que, talvez, em vez da gente passar uma por uma, né, o que eu acho que é importante, eu vou trazer uma observação de quem vem participando da OIDA, eu agradeço sempre esse convite, né, e essa oportunidade de estarmos integrados no WhatsApp, no dia a dia, né? A Luciana Feldman está aqui na reunião, e já agradeço a parceria dela também, não só para quando a gente traz problemas, mas na questão do plantio, né, secretária? A gente vem buscando tanto o plantio de espécies, de bosques, de Mata Atlântica, então, vamos falar do que a gente vem fazendo, e também é importante, né? O que eu trago aqui de observação em 2026, começando o ano, para a gente refletir? Tem áreas que não estão como ZEIS no mapeamento, elas estão como ZEPAM. E tem áreas que são problemas antigos, né, colocados, e tem ocupação, e aí tem Ministério Público, algumas observações aí, das quais a gente deve mencionar. E aí fica essa discussão, né? O que a gente faz? Aí tem um caráter assim, talvez olhar área por área, essas áreas que vieram depois de 2016, qual que é o tempo de ocupação, qual é o grau de consolidação? Eu acho que se a gente fizesse alguma reunião, não sei se menor ou num outro fórum que não seja esse, mas para a gente avaliar assim, ninguém quer ficar trazendo, não sei se anistia é a palavra certa, secretário, mas ninguém quer ficar deixando um passivo que comprometa a situação das represas. Porém, se a gente também enxergar que, apesar de algumas áreas, eu estou fazendo estou pensando alto com vocês, tá? Estou me permitindo, porque às vezes a gente vem trabalhando no que é a regra ou a lei, e a gente também não consegue uma solução. Mas se algumas ocupações tiverem algum caráter de que seria possível a permanência dentro de alguns critérios, e ainda com observação dos zoneamentos, né, e observando, por exemplo, aqui a gente está falando de áreas de risco. Áreas de risco têm que ser cuidadas, e às vezes, a implantação dos serviços da Sabesp, elas auxiliam, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui não, em outro fórum, do Boulevard da Paz, que é uma ocupação de topo de morro. A gente vem retirando da encosta a grande massa de famílias que têm um risco altíssimo, e na cota do córrego, a gente vem construindo unidades habitacionais. Lá na cota de cima, secretário, se você não coleta o esgoto, a gente não consegue fazer a contenção. Então, quando a gente leva o Boulevard da Paz na reunião, quando as pessoas vêm em Boulevard, fala, não, é área de risco, não pode colocar o esgoto. Eu falo, não, gente, é que se não colocar a coleta de esgoto no pé do morro, vai continuar jogando onde nós precisamos trabalhar. Então, tem que olhar caso a caso por questões técnicas. Então, eu trago aqui, secretário coronel, uma reflexão, que seria pensar o que são essas áreas, né, liberadas para permanência ou para uma instalação provisória da Sabesp. E aí, outro tema que eu venho trazendo é que o provisório não pode ser precário. Eu tenho feito essa crítica à Sabesp, ela não é uma crítica para os funcionários, para as pessoas que estão aqui presentes. Então, por favor, não me levem de uma forma indelicada aqui na reunião, mas a gente tem visto que o precário não é o provisório. Então, vou dar um exemplo. A gente foi no Jardim São Norberto e nós observamos que o que a gente liberou como provisório, a gente descobriu numa visita aleatória porque eu trabalho na escola da cidade numa pós, eu levei estudantes naquela área num sábado.
e vi que a Sabesp tinha feito a tubulação no fundo das casas no córrego, né? Então a gente falou, que bom, pelo menos está coletando o esgoto enquanto não tem uma entrada definitiva. Mas quando a gente vai a montante, a gente vê que tem duas contribuições, formam um Y, né? Uma estava coletada e a outra não. Então, não estava cumprindo o papel do provisório. Os moradores se queixando, que a gente chama de boneca, né? Quando faz uma proteção da tubulação, para que ela não... com as intempéries, etc., no estoure, mas entre ela e o fundo dos lotes tinha um vão formando um acúmulo de lixo. Um morador teve contato com isso, teve leptospirose. A casa por onde nós entramos tinha um cachorrão enorme, secretário bonito. Não era bravo, mas pudemos passar com os alunos para visitar a área. Uma semana depois, eu recebi um áudio da moradora chorando que o cachorro faleceu. Então, com todo o respeito a quem não tem o trato com os animais e não tem essa afinidade, ainda mais com o caso do Orelha, né? Tão brutalmente violentado aí em todos os seus direitos, mas a moradora me mandou um áudio que o cachorro dela faleceu, assim, e você vê que o cachorro tinha um trato, né? Família humilde, deve ter custado muito para cuidar daquele cachorro. Amor não tem preço, mas outras coisas precisam de recurso, né? E aí, então, eu faço um apontamento, né? Precário não é provisório. E isso a gente tem que cuidar. E uma outra questão que a gente vem discutindo no Ministério Público, eu vou fazer um elogio ao promotor Pimentel, que a gente vem tratando de um caso que é da Ilha do Bororé, que a gente tem a oportunidade de cuidar de outras soluções para essa questão dos esgotos, né? As elevatórias, elas são muito roubadas, muito depredadas, elas não funcionam por insuficiência de vazão, porque tem um crescimento de famílias e etc. E a gente não está... No Ilha do Bororé, a Sabesp, de fato, vai para o sistema tradicional, vai ter que passar pelo Rodoanel, eu não sei quanto tempo vai demorar, e nós temos uma ação que a gente foi condenado, que a gente tem que cumprir. E a secretária Natália Insemil, ela falou algo que a gente vem utilizando, que ela tem isso como que a gente tem que enxergar as oportunidades para fazer boas soluções. Eu falei, obrigada, secretária, pela palavra, porque eu venho dizendo também com a nossa equipe, a Ilha do Bororé é uma oportunidade, essa condenação, para a gente buscar soluções que tenham, talvez, impactos mais qualificados com a natureza, né? Com as soluções das quais a gente entende que são complexas. E por que a gente não vai enfrentar os nossos problemas, né? Com muita calma, tranquilidade, mas pensar o que seria uma reflexão? Porque a gente fala bastante de justiça climática, né? A gente vê, no Brasil, a gente está com o período de verão, mas a gente vê, quem tem acompanhado o sul da Itália, né, o que sofreu com o ciclone. Já era uma área de risco, secretário, que eu fui atrás, eu gosto dessa área. Em 97, teve uma ruptura daquele solo, uma reocupação, ainda que não seja num grau de favelização do que a gente enxerga, e agora rompeu de novo, né? E isso está trazendo uma tragédia e uma dor para quem tem acompanhado gigantesca, né? Tem uma extensão de, acho que 4 quilômetros, se eu não estiver enganada, do que é aquele risco onde as pessoas... O carro ficou pendurado às casas, que bom que não faleceu ninguém, mas tem uma perda grande. E aí eu trago isso, secretário, porque eu fui no... Eu estou juntando vários assuntos, espero que não esteja muito complexo ou meio esotérico, mas eu fui no Instituto de Engenharia e quando a gente levou a discussão das soluções baseadas na natureza, que o senhor estava junto, né? Algumas pessoas veem que talvez tratar represa com produto seja o mais adequado. Eu acho que quando a gente está na UTI tem uma soma de esforços, né? Você joga o produto na represa, mas se você não cuidar do problema, né? Eu citei meu pai aquele dia, eu vou citar de novo. Meu pai sempre fala, se você não cuida, você tem uma dor de cabeça. Qual é a origem da sua dor de cabeça? Né? Por que você tem ela? Então, se você cuidar da dor de cabeça, você não vai cuidar do problema. E o problema está a ocupação das cabeceiras, ocupação dessas várias, ocupação das represas, né? Por isso a gente tem a IMAI aqui no grupo também. Então, a gente tem que enfrentar... de forma única. Então, quais são os nossos entraves para eu fechar minha fala e também ser pontual aqui no meu horário? Eu acho que é isso. As ocupações depois de 16, o
que nós iremos fazer com essas ocupações? Porque, por exemplo, secretário, nossa equipe nos mananciais vai preparar um edital para uma nova licitação, uma vez que os nossos contratos são longevos e a Procuradoria, nosso AJ de SEAB, questiona essa longevidade. Eu não vou trazer esse tema aqui agora, mas tem que fazer um novo contrato. Num novo contrato, eu não posso colocar com a nossa equipe uma área que veio depois de 16, porque você já vai ter no termo de referência uma área que ela é polêmica, ela não atende à regularização da 17, mas ela está no plano diretor. Eu falei, se a gente ia começar um edital com áreas polêmicas, acho melhor não. Tem tanto problema no manancial, vamos para a concretude do que não é polêmico, né? Então, eu traria para as nossas discussões ocupações depois de 16, a questão do provisório com precário, que são coisas distintas, e a questão das novas tecnologias, pensando nas soluções baseadas na natureza. E eu citei Itália porque quando a gente falou tanto, né, o ano passado, do encontro climático, da conjunção global, do aporte de todos os países, né, porque a gente, no fim, mora num planeta. E aquela coisa, você joga fora, né, joga fora o lixo, joga no oceano, não tem fora e dentro. A gente tem as estações do ano agora. É muito maluco, né? São Paulo já é difícil em si, se acorda com uma roupa, vai passando o dia, você tira, é chuva. Não tem mais as estações definidas. Então, eu estou trazendo aqui um alerta que eu nem deveria, porque no passado já se discutiu tanto, né, do clima, do encontro em Belém, etc. O Rio de Janeiro teve um pré-COP que foi bem interessante, mas trazer que, por mais que a gente esteja tratando da escala da Billings, Guarapiranga e a Cantareira, ela deve ser cuidada, que ainda que ela tenha uma contribuição que vá para outros municípios e também para São Paulo, cuidar daquela linha de córregos da região norte para cima, de Perus a Tremembé, para mim é fundamental. Trabalhei muito lá e aquilo deve ser preservado. Mas estou trazendo discussões que saem do nosso micro para o nosso macro, que é o planeta. E aí algumas discussões falam que as soluções baseadas na natureza são mais caras. O que é mais caro para o planeta? Que seja mais caro, mas qual que é uma situação que ela traz uma lógica urbana e ambiental melhor para quem vive numa cidade? Pode ser mais caro agora. Alguém já calculou quanto que custa isso posteriormente? E a gente foi agraciado num trabalho coletivo de ser premiado e selecionado pelo grupo C40, né, que é um grupo de cidades do mundo todo, e pelo um grupo de CFF, que é um grupo que faz um facility de trazer aporte para a busca de recurso, né? E esse ano a gente vai passar por vários cursos por um ano, por conta de ter apresentado 2 projetos do Manancial e ter esse reconhecimento. E, para nós, o mais importante é trazer soluções que multipliquem e se repliquem, que não é para ser do programa, de uma área ou de outra, é para ser da prefeitura. A gente tem parceria com o governo do estado, então essas soluções são para a gente aprender e replicar. E uma das áreas no Jardim Castelo, que é uma área pequenininha de um parque que a gente vai fazer, nós fizemos um mapa falado com os moradores, com as pessoas que são mais velhas, porque elas têm um histórico, né? Conviver com pessoa mais velha. Eu convivi com meu avô. Ele morava em Piracicaba, ele ensinava a gente a fazer pipa, marionete, a pegar botão, a fazer pimenta, né? Hoje em dia as crianças ficam no digital. Isso é um empobrecimento cultural e criativo. Mas a gente pensar, de ouvir o histórico da ocupação com as pessoas mais velhas, né? O cuidado com as plantas, né? Essa sabedoria. E a gente vem fazendo um trabalho socioambiental com os moradores muito legal, né? Que, no fim, quem que vai cuidar desse parque com soluções baseadas na natureza? Um grupo de moradores, a Secretaria do Verde, a Subprefeitura. Então, acho que é um momento da gente, para eu fechar minha fala, que a gente tem que pensar muito além das nossas esferas, ainda que cada um tenha uma observação, mas para a gente pensar de forma maior o que é cuidar do nosso planeta. Então, eu agradeço, eu fico à disposição. Pega aqui o certificado e agradecimento aqui à palestra. Eu agradeço. O senhor me pegou de surpresa. Eu agradeço muito em nome
agradeço, secretário, em nome da equipe. Esse trabalho é feito por uma equipe que é enxuta, mas ela tem uma equipe de obras, uma de planejamento, uma de projeto, uma coordenação social, que eu faço sempre questão de falar, e nas apresentações, quando eu levo para outros lugares, eu começo com o slide com essa equipe, porque ela, não que não seja reconhecida, mas a gente gosta tanto de olhar a obra, né, de olhar a construção da edificação, e não olha a construção do ser humano. Então, um especial esse agradecimento. Me sinto muito honrada, secretário, o senhor sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e a sua pessoa, mas agradeço em nome da minha equipe. Muito obrigada. Eu acho que a exposição da secretária Maria Tereza mostrou a dimensão do problema que nós temos, não é? É algo complexo, mas a gente tem de começar, continuar, né? Essa identificação das áreas já foi feita. Como nós não podemos atacar todas simultaneamente, eu acho que a gente precisaria fazer uma escala de prioridades. O que é mais urgente? Onde há risco de vida das pessoas, né? E também tentando conciliar com aquilo que a Sabesp pode fazer, né? Porque a questão do despejo, do arremesso de esgoto na represa está contaminando a água, está pondo em risco a saúde de milhões de pessoas, né? Então, essa é uma questão seríssima, é um tema que a gente precisa enfrentar com muita coragem. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande, a OIDA, com o Washington, o Douglas e todos os parceiros, né? A Polícia Militar Ambiental, a Guarda Civil Municipal, CREA, todo mundo que ajuda. Nós estamos, assim, atendendo pedidos de socorro, urgência, mas a ocupação continua, como você disse, né? Então, é o momento de a gente fazer um grande projeto com prioridades, né? Esses últimos eventos, essas últimas ocorrências que a OIDA atendeu, vieram por denúncia do prefeito. O prefeito viu, o prefeito acionou o Fabrício me ligou, eu liguei para o Washington e o pessoal foi lá, né? Não era, se estivéssemos na fase antiga, não é OIDA, é uma questão que tem que ser resolvida em outro âmbito. Mas a gente tem uma orientação aqui, vamos tentar fazer, vamos mergulhar nisso e tentar fazer o melhor possível. Por isso que a gente está chamando todos os parceiros. Eu tive uma reunião muito produtiva, o Washington participou com a equipe do Ministério Público, escalada pelo Procurador-Geral, né, pelo Dr. Paulo Sérgio. Então, ele colocou à disposição todo o Ministério Público para a gente ver. Nós não podemos fugir também da legislação, da determinação judicial, das condenações, né? Mas nós estamos mostrando a eles que nós queremos resolver o problema e não estamos fugindo das responsabilidades, porque isso é uma visão comum, tanto no Poder Judiciário como no Ministério Público, que as gestões passam, são transitórias. Então, se elas puderem segurar, empurrar com a barriga, vão deixar para o sucessor, não é o caso. O prefeito Ricardo Nunes leva muito a sério. E se nós fizermos um trabalho bem planejado, nós vamos deixar uma questão que é inevitável para a próxima gestão. Ela vai apanhar algo em andamento que não pode ser interrompido, né? Porque aí já está a participação de todos, né? Então, temos que aproveitar essa... Você falou de oportunidade, a privatização da Sabesp, o compromisso dela de universalizar o saneamento básico até 2029, tem que priorizar a região dos mananciais. Tem que priorizar, porque é o que eu tenho tentado explicar, sem muito êxito, que
os direitos fundamentais têm uma hierarquia. Não estão todos no mesmo nível, né? Nós temos de partir da constatação de que a Constituição de 1988, ela vindo depois de um período de autoritarismo, ela exorbitou na criação de direitos, né? Nós tivemos ali o artigo 5º, depois tem 78 incisos, irradiações dos direitos fundamentais, mais alguns parágrafos que tornaram o direito fundamental uma porta aberta. Então, hoje você fala direito à preguiça, direito ao riso, direito à ociosidade. Quando tudo vira direito fundamental, fica difícil você atender, porque a pretensão humana é infinita, não tem limite. Os recursos do poder público são escassos e dependem de prioridades, de escolha, né? Então, o que eu tenho tentado dizer, até para partidos, para a Defensoria Pública, já fui lá conversar com eles, até para alguns juízes mais ecologistas raiz, como promotores também, é de que você tem de pensar que a moradia é um direito fundamental, é um direito social de segunda ou terceira dimensão, ou geração, como as pessoas falam. Não estava na Constituição de 88. Surgiu posteriormente, foi para o artigo 6º, é direito, mas não pode se sobrepor àqueles 5 direitos fundamentais que estão no caput do artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Então, ainda que sejam, nós não temos esse número, mas fala-se em 600 mil pessoas. É isso, Maria Tereza? Que estão ali em volta da represa do Guarapiranga? A gente, na represa em si, eu vou falar de ocupação, né? Sim. Das ocupações das margens, vou falar da área DEMAI, que é o número que a gente levantou. A gente levantou o número por telhado, foto aérea, dá pelo menos 5 mil pessoas, 5 mil famílias nessas bordas mesmo, mas famílias que estão nos mananciais, que precisam de atendimento, é muito mais. Dá para falar em mínimo de ligação que falta, o último número que a gente levantou era 90 mil. E com esse trabalho que a gente está fazendo de campo, é quando a gente vai ter um número melhor, mais afinado. Por isso que a gente queria também o cadastro da Enel, porque você vai chegar no número total. Então, sejam alguns milhares, né? Esses milhares que invocam o direito à moradia, defendido às vezes pela Defensoria, por alguns partidos, por alguns promotores e alguns juízes, esses milhares não podem colocar em risco a vida de milhões. E é isso que tem. Num cotejo entre dois valores, você tem que prestigiar aquele que atende a mais pessoas. Então, não é justo que milhões de paulistanos fiquem à mercê da ocupação das áreas de mananciais. Esses alguns milhares precisam morar? Sim, mas não lá, né? Então, eu acho que isso está muito claro e a gente precisa trabalhar agora nessa identificação. Maria Tereza, é imprescindível, né? Você com a sua equipe mostrar para a gente, tentar fazer uma escala. Isto aqui é mais fácil de resolver, depois nós vamos para essa. O que nós precisamos da Sabesp, né? Que tanto para a Sabesp como para a Enel, a impressão que nós temos é que interessa para eles ter uma ligação ali, que isso significa arrecadação. Mas também eu tenho testemunhos de que a Sabesp cobra esgoto sem ter a ligação. Bastante. Né? É bastante. Então, isso a gente precisa corrigir. Então, eu agradeço muito, Maria Tereza. Eu acho que nós temos começado uma nova fase com essa abertura de atender qualquer chamado, principalmente quando vem do prefeito. Ele está prestigiando, ele está reconhecendo o trabalho da OIDA, ele fala que é essencial e não é fácil, né? Porque aparentemente você está sendo cruel, te atirando o casalzinho da barraquinho, né? Embora plantando maconha, queimando o fio da iluminação pública e tal, mas tem as 2 crianças e tal. Parece, puxa, que malvadeza que a OIDA faz. Não é. É a tutela da saúde e da vida de milhões de pessoas. Obrigado.
Obrigada, sim. Secretário, só para complementar, a gente está chamando de Plano Municipal dos Mananciais, porque é justamente para isso, para a gente pensar assim, quais seriam as nossas prioridades que vão além do saneamento, né? Então, essa vulnerabilidade que o senhor coloca, a não permanência dessas 5.000 famílias que eu citei em ordem de grandeza na área da EMAI, nas áreas que têm ocupação, que podem se permanecer, qual que é o trabalho nosso? Porque, como a gente está sem um plano municipal de habitação, quando ele foi feito em 2009, mudou gestão, ele foi engavetado, foi substituído, mas também não foi para aprovação. Então, quando você não tem um plano municipal, você tem uma ordem de grandeza e você não sabe o tamanho do seu problema. E a gente está em 26, né? Então, a gente vem fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, mas que eles somam, que é o plano do saneamento, o plano dos mananciais, que vai entender a permanência, a proteção hídrica, a questão ambiental, para você criterizar. Não escolher uma área porque você tem mais afinidade, porque ela é mais organizada, ou porque tem um grupo político mais forte. Não. Você vai escolher ela de forma com critérios... Com evidências, né? Exatamente, critérios de saúde. Então, faz uma soma de critérios. E como a gente tem várias áreas elencadas, dá para trazer um pouquinho mais para frente essa discussão também, que é enxergar esse universo nosso, né? E discutir a cidade. Eu acho que hoje essa reunião é grande e para a gente dizer que há uma perspectiva de um novo trato dessa questão, né? Eu tenho conversado muito com Ortega, que foi quem fez funcionar a OIDA, que chamava-se ODA, né? De 2007 a 2012, por aí. Ele fez uma publicação muito interessante, me mostrou que esse projeto era bem amplo, tinha um escopo muito maior do que a nossa OIDA, porque ela foi interrompida durante uma gestão. O prefeito Ricardo Nunes e o Bruno Covas voltaram, mas ela voltou ainda um pouco reduzida. A nossa intenção é fazê-la crescer, mas com a colaboração de todos os parceiros, né? Aproveitando todos os crânios, os cérebros que nós temos nas secretarias e fora deles também. Então, o Instituto de Estudos Avançados está à disposição, o Instituto de Engenharia, o Instituto de Arquitetos do Brasil, uma parcela mínima do Secov, né? A Fiesp, já conversei com o Paulo Scaff, vai fazer os conselhos também participarem, porque a comunidade precisa saber. A cidade, a maior cidade do Brasil, tem que ter consciência de que ela está correndo o risco de ficar sem água potável, né? Depois vamos fazer como Teherã, capital do Irã, mudar para perto do mar para dessalinizar a água, né? Então, eu acho que todos estão envolvidos e a gente tem que continuar agora em grupos menores, reuniões mais técnicas, né? Hoje era para fazer todo mundo ter consciência de que nós estamos começando uma nova etapa. É a primeira reunião de 2026. E eu já estou falando demais, depois fico censurando o Washington de falar. É o exemplo, né, doutor? É o exemplo. E eu acho que todo mundo gostaria, tem isso, a exposição da Maria Tereza, a fala inicial do Washington, deve ter despertado aí a curiosidade de todos. Eu gostaria que as pessoas também falassem, porque a reunião é de todos, não é minha. Bom dia, eu vou falar bem brevemente para não atrapalhar a pauta da reunião, mas é mais uma prestação de contas mesmo. Eu represento a OIDA no Comitê Municipal de Segurança Hídrica, que a secretária também faz parte, e essa semana nós, na OIDA, estamos em contato com a CEPLAN e com o URAI para atualizar, como o mapa do não, o ex-mapa do não, né? Foi atualizado e agora se chama Áreas Prioritárias de Proteção. Tem mais áreas sobrepostas, que a Sabesp quer fazer a regularização sobre as áreas prioritárias. Então, a gente fez essa atualização, enviamos a nova planilha para a CEPLAN e para a URAI, e aí fica como sugestão de uma pauta da reunião do Grupo Executivo, de repente, para o mês que vem ou para março, chamar a URAI para dar exemplos do que seriam essas soluções provisórias para a gente pensar o que a gente vai fazer em cada uma dessas áreas sobrepostas.
porque cada uma tem uma particularidade que vai requerer um olhar diferente. O Sete Praias, por exemplo, a maior parte do Sete Praias é a área atendível da Sabesp. A Sabesp quer regularizar. Mas, por outro lado, o Ministério Público tem uma decisão que é para a gente retirar aquelas pessoas dali. Então, a gente precisa focar em cada uma dessas áreas e decidir, em conjunto, o que a gente vai fazer. Não sou eu que vou decidir, eu faço parte do comitê pela OIDA, mas eu não tenho essa capacidade de decidir sozinha se a área é atendível ou não. Então, como grupo, eu deixo essa sugestão para a URAI apresentar o que pode ser feito e a gente decide em conjunto como vai fazer, como vai atuar nesse limbo. É só uma sugestão e aí a gente pode ir conversando melhor. Obrigado. Estou no microfone errado aqui, que eu sou expansivo. Obrigado, Bel. Obrigada. Nós vamos convidar, então, você passa o nome e a gente convida para a próxima exposição, né? Eu tenho, dentro do assunto importante tratado aí com a secretária dos mananciais, não é fácil, né? A gente vê, eu também eu procuro falar com o coração, porque eu vejo a secretária e a equipe dela naqueles locais que eu vou. Aliás, elas vão em alguns locais que eu nem chego aí, porque já está consolidado há tanto tempo, né? Então, dá para a gente imaginar, né, que não é ar-condicionado e carpete, né? Pelo contrário, é bem difícil esse tipo de trabalho, né? Mas vamos ajudar aqui, viu, secretário? Conte com a gente. Tem a Enel, o nosso amigo da Enel ali. Se precisar, nós precisamos identificar, cadastrar, é muito importante. Isso vale para todos os sentidos, né? Cadastrar morador de rua, cadastrar os invasores, os barracos lá. A EMAI também, que está com o Mauro aqui, né? Mauro, a secretária falou 5 mil, né, prováveis e que estejam na sua área aí de atuação. Vocês têm ações de desapropriação? Eu sei que eu vi essa ação de desapropriação nesse último caso aí do MBoi, que vocês, inclusive, tinham ganho. Eu sei que é difícil, né? Você ganha ação de desapropriação para tirar o morador, mas você nunca encontra um morador ali, porque o oficial de justiça, desculpa, ele não vai naquela biboca, quer dizer, naquele lugar tudo, né, destruído lá. Então, vocês também, talvez seja importante também tratar isso com a secretaria. Vocês devem ter entrado com ação pelo menos em centenas de casos, né? Sim? Sim. Isso é importante, ter esse levantamento, porque eu fiquei surpreendido quando você falou que tinha desapropriação daquele local lá, nessa sexta-feira, na última sexta-feira. Então, eu acho importante. Outra coisa, secretária, que eu também acho importante, sendo rápido, a gente poderia falar horas aqui, é o caso... Eu estava de férias quando o tenente Aguiar, me ligou e falou, eu estou aprendendo 2 tratores aqui, que falaram que são da Sabesp. E é permitido aos tratores, eles já têm autorização para eles estarem fazendo as ligações e tudo mais? E era um loteamento. Embargo é diário ou pode ser construção também, né? Fabi ganhou de mim, que eu achei que embargo fosse de construções, mas é de área total. Não, mas... Quando tem a declaração, aquela vegetação, a gente calcula o tamanho da área e faz o embargo daquela área total. Eu podia jurar que o embargo... Até agora você se interessou, né, Fabi? Que ela ganhou de mim de novo. Ela ganhou de mim de novo. Eu achei que o embargo fosse da construção. Falei, mas não é? Falei, mas esse embargo é toda uma área? Então eles foram lá, a área era embargada. Mas a prefeitura, a Sabesp, autorizou o convênio com a Sabesp, a prefeitura, eu falei, não faço ideia. Falei até com a Abel, mandei o documento para a Abel falou, olha, não acredito, né? Aí ele falou, chefe, já resolvi aqui, a área embargada nós vamos levar para o distrito. Eu falei, mesmo se for embargada, você leva para o distrito? Nós não temos a atribuição, né, que competência não temos atribuição para verificar isso, leva para o distrito. E, na realidade, eles não tinham autorização para estar lá fazendo a instalação naquele...
A gente encaminhou o processo e a denúncia para a CEPLAN e eles, como fazem ali a gestão do contrato, eles questionaram a Sabesp e chegaram à conclusão de que não tinha realmente autorização e exigiram algumas respostas que a gente ainda não obteve, mas a saber o que vai acontecer. Então, mas na realidade é um crime ambiental que acabaram de cometer, que movimentação de terra, não é? Essa é uma preocupação que eu tenho com esse assunto. A Isabel conversa bastante comigo, apesar de eu não estar diretamente nas reuniões do comitê, mas a gente fica com dúvida nas áreas que estão como áreas prioritárias, né, que a maioria delas tem embargo, tem multas, crimes ambientais muito recentes, né, e em várias delas tem ainda a comercialização de lotes, né, em casas inabitadas, em construção, né. E eu fico, sinceramente, assim, com uma dúvida de, a partir do momento que a gente autoriza levar esgoto, ainda que seja provisório, até que ponto a prefeitura não está contribuindo para caracterizar aquela área como consolidada, né, nos termos da legislação municipal, e até que ponto isso dificultaria ou não teria influência sobre as operações que a OIDA faz nessas áreas, né? Então, a gente talvez teria que ter isso um pouco mais claro. Para mim, fica um pouco confuso assim, se de fato isso teria algum impacto sobre as operações que a gente faz. Posso fazer uma observação? Tem áreas que elas são... Acho que a maioria das áreas no manancial elas são particulares, e é como o Coronel falou, você não sabe quem é o proprietário, né? E aí, quem está morando lá, né, quem está na ocupação, então tem um direito legal até 2016 para permanência, né? Ainda que alguém tenha vendido, sumiu, ninguém sabe para quem paga. E aí, e aí ele foge da aprovação do que é o loteamento com tantos metros de via de sistema viário doado. Esse parcelamento ele entra no que chama de REURB-S. O que é a REURB-S ou AE, né, que é específica? É como se fosse uma radiografia do que é o projeto da área, se ela estiver consolidada, com o viário, com o tamanho dos lotes, como se fosse um as-built, como se fosse a vida como ela é. E quando é uma área que está em processo, como o nosso caso, quando a gente entra com um projeto e obra, o parcelamento é o projeto do sistema viário, dos lotes, das praças, dos equipamentos, e ele foge do que é uma categoria de aprovação quando é um terreno novo. Então, para a gente facilitar na cabeça, uma coisa é a aprovação legal dentro da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, num terreno novo, e uma coisa é um passivo de regularização fundiária, porque há um tempo atrás eu fazia muito essa confusão também, eu falava, calma para o meu cérebro aqui também, né? Então, quando tem uma aprovação legal e quando tem um passivo, eu não sou da área do direito, tá? Eu sou arquiteto urbanista, mas quando tem algo que é um passivo de regularização fundiária. E aí tem essa questão que você está trazendo, né? Então, do que é o provisório, do que não é. E aí uma outra questão, de que ainda a lei diga que ele tem direito, como esse caso que eu expliquei do São Norberto, a situação só estará resolvida quando tiver um plano de urbanização e ambiental de fato. Porque aí você recupera o córrego, recupera as margens, o espaço dele transbordar. Então, é muito importante a gente saber que... Eu tenho falado, gente, cuidado que tem que pegar alguém do jurídico para escrever sobre o provisório, porque essa conta, a Sabesp vai falar, eu já inseri, já coloquei isso, já tive um investimento, não vou fazer 2 vezes para a cidade, né? Tem que ter um texto dizendo claro como é a situação do provisório, não do precário, sobre se precisar tirar depois, se vai fazer, vai tirar, vai investir de novo na cidade, no plano de metas, né? Então, é uma observação e é só algo que eu trago para tentar colaborar com você nessas dúvidas. E, quando tiver reunião, às vezes tem espaço para outras pessoas participarem, assim. Então, eu tenho levado outras pessoas da minha equipe que ainda não participem da mesa a participar dessa colaboração em grupo. Fica à vontade. Obrigada. Vou só falar mais uma coisinha. Nós estamos lá no local, o problema chega para nós. Né? Lá o Luciano é testemunha disso. Inclusive, nós fomos no loteamento clandestino aí, desfez o muro lá do vizinho, lá da casa, e aí fica todo mundo reclamando, né?
secretário e tal, reclamando, e, na realidade, o homem, nós estamos há 40 anos aqui. Eu falei, gozado, hein? Há 40 anos, desculpa as mulheres, defecando aqui nesse riozinho, não teve coragem de fazer uma fossa séptica? O senhor tem autorização para construir? O senhor tem licenciamento ambiental para fazer? Aí, gente, né, lá de cima... Não, mas se for pensar assim, coronel, 80% não vai existir. Não vou nem falar sub, né? 80% não vai existir, velho. Eu falei, então, que pena que existem esses 80% que fica poluindo a nossa empresa, porque, né? Não, nós queremos a restituição do muro. Eu falei, traz o licenciamento ambiental, traz o alvará, o engenheiro responsável, porque o muro tem que ter padrão pela lei municipal. Então, mas ouvi isso, né? Se fosse assim, 80% não existiria, fica, de certa forma, né? Muito ruim para a gente. Por isso que essa Sabesp me chama de coronel do esgoto. Porque aonde eu vou, você vê lá um riachinho com 10 canos brancos, a família toda. O único lugar que eu não vi, que foi no M-Boi, na Cumbica lá, sabe o que o loteamento estava fazendo? Levando o esgoto todo para a portaria lá. E de lá jogava no bueiro, que estava a 50 metros da represa. Não tinha tratamento nenhum do esgoto, tanto que o cheiro era insuportável. Aí todo mundo fala, nossa, esse condomínio, esse loteamento aqui tem esgoto. Tem nada. O esgoto estava indo direto para frente, inclusive, nossa, eu passei lá e falei, mas que cheiro horroroso esse. Aí até, né, o Ednei estava comigo lá, jogaram até um container lá dentro do esgoto deles lá, porque ninguém aguentava. Aí 50, o esgoto, aí veio o rapaz do CREA e falou assim, dá uma olhada ali para o senhor ver, ó, toda a fossa dele está ligada no bueiro, e o bueiro está a 50 metros da represa. Olha, eu acho que não tinha nem 50 metros. Aí a gente fica pensando, né? Como é que nós vamos resolver essa situação? Já devem ter interligado de novo o esgoto. Bom, alguém gostaria mais de falar sobre essa situação das áreas aí? Nós temos tempo, eu peço... nós temos tempo, eu peço desculpa para a Joelma. Joelma, acho que nós teríamos que marcar por uma outra... né? O assunto foi tão relevante aqui, tão de interesse de todos, que marcamos para outro dia aí. A Joelma ficou de apresentar para a gente os pontos, né, relevantes ali do M-Boi. São dados importantes. E eu acho muito interessante, inclusive, viu, Luciano, que é de Parelheiros, aí, o Luiz Henrique, que é lá de... Lembrei do nome, hein, Luiz Henrique, que é de Capela. Inclusive, a secretária Maria Tereza falou da Ilha do Bororé. Você sabia que na Ilha do Bororé não tem esgoto? E você sabia que lá é o lugar mais bonito da região da Zona Sul, porque a gente só conhece o lugar feio? E se eu for com uma retro escavadeira PC lá, umas 10, a gente derruba 50 mil casas que nem terminaram de serem construídas ainda? Que tem um parque lá, o Parque do Bororé, que a gente foi lá, do verde, estava já dividindo o parque. Tudo isso que a gente foi uma vez só. Derrubamos um clube lá que o homem tá bravo até hoje, pedindo para restituir, sendo que ele tem que ser preso. Nem que ele derrubou mais de 200 árvores. Então, olha a Ilha do Bororé. Né? Nós passamos pela primeira vez com uma peceira, uma retro grande, dentro da balsa, que ninguém mais podia passar, porque... Olha quanta história. Toda a operação, secretário, tem uma história bacana para contar. Pena que eu fico remoendo a noite inteira, não acabo não dormindo. Mas é interessante. Olha, a Ilha do Bororé. O Leonardo acabou de falar comigo hoje, e aquele muro de 200 metros, tem um muro de 200 metros no meio da Ilha do Bororé, passando num monte de riacho, num monte de mina. É ou não é? Eu não sei para que é a função daquele muro lá. É ou não é? Está aí, quem que está fazendo? É você, né, Bel? Que está fazendo do muro lá da Ilha do Bororé? Um muro que está no meio do nada lá? Eu sei. E está lá, eu tenho que ir lá para eu ir lá. Agora, pensa que é fácil? O muro está no meio do nada, só que eu não posso entrar com a retro, porque eu vou ter que derrubar um monte de árvore. Vou
vai ser 200 metros desfeito na marreta. Então, fica essas dicas assim que a gente... Eu sei que eu falo muito, doutor, mas tem que pôr para fora, senão eu vou pedir baixa da OIDA aqui, que eu já estou há 2 anos, nunca ficaram tanto, vou fazer março 2 anos aqui de OIDA, não é? Nunca ficaram tanto, todo mundo pula fora do barco aqui, o doutor não... É um pai para mim aqui, quanto tempo junto, desde o começo do século, e a gente fica à mercê, muita coisa para fazer. Por favor, protejam a ilha do Bororé, não é? Que é inacreditável, um lugar tão bonito daquele, a balsa maravilhosa atravessando lá. Na chegada da balsa tem uma base da... Então, a gente precisa resolver isso daí. Se você concordar, Joelma, marcamos por uma outra data. Pois não. Não, liga. Está gravando, é que grava aqui, é. Ok, eu acho uma ótima ideia, então, a gente deixar para o próximo, mesmo porque tudo que foi discutido hoje está muito convergente com o que a gente veio meio que reivindicar, para ver de que forma vocês poderiam nos ajudar como OIDA em si. Por exemplo, a gente precisa estreitar a nossa comunicação como secretarias. Por exemplo, o que a secretária Maria Tereza trouxe sobre a Bonifácio Pasquale, a última informação que nós tínhamos é que lá estava no mapa do não e não estava autorizado nada dar continuidade. Vim agora e falar que foi liberado com condicionante, a gente já tem como trabalhar nessa área de uma forma diferente, porque os munícipes que estavam vindo nos provocar sobre essa área, por exemplo, nós dizíamos, veio em um processo, inclusive, por provocação da Enel, se eles poderiam fazer a regularização ou não, e a informação que a gente estava dando é que não. Aguarde, vamos ver como estão as questões de processos, mas até segunda ordem não é um local que vai ser permitido qualquer tipo de melhorias, por exemplo. Então, essa apresentação, essas fichas que foram feitas, eu identifiquei várias do Boimirim, Bonifácio Pasquale, Clamency, a Terra Prometida, que é uma outra área complicada, para a gente conversar e, na próxima reunião, a gente já trazer uma informação mais precisa sobre como nós podemos agir nessas áreas. Eu estou no meio, eu não estou nem na gestão e estou um pouco mais próximo do operacional, então a gente acaba tendo problemas com a fiscalização, que nós comentamos na OIDA da semana passada, que podem ser melhor articuladas e essas ações terem melhores resultados, partindo do princípio que a gente tem algumas informações que, infelizmente, às vezes, não existe essa comunicação entre as pastas e que prejudica no trabalho final. Então, se possível, para que a gente possa se comunicar um pouco mais, disponibilizar essas 56 áreas que o Ministério Público dividiu com o Seclima para ver o que vai ser feito, que nós também tenhamos acesso a essa informação, porque eu tenho certeza que dessas 55, nós temos umas 20 áreas que talvez estejam nesses locais. E é exatamente essa questão. Nós fazemos a OIDA, os imóveis são notificados, de tempos em tempos a gente faz a vistoria, então, alicerce, essas coisas já estão sendo feitos os desfazimentos, mas a gente não tem muito que informar para a pessoa que permanece lá, que é essa questão do conflito da legislação, até onde a gente pode ir, por tratar-se de uma área particular. Então, talvez uma reunião mais centrada por secretarias, subprefeitura com SEAB, para tratar específico de uma área ou outra, com a CETESB, essa questão da apreensão do maquinário na semana passada, eu recebi a pessoa da Sabesp, e aí eu falei, mas que documento que estão pedindo? E chegamos à conclusão que nem ele sabia que ele precisava desse documento. Por fim, eu acredito que o da M. Boimirim, a máquina acabou sendo liberada, mas eles também precisam se adequar a isso. São parceiros, mas isso não exime de ter a documentação necessária, porque a gente fica perdido quando as coisas acontecem. Então,
Basicamente é isso. E a questão de formação, da gente poder, nessas integrações de reunião, instruir melhor, porque eu estou na ponta, eu estou bem no operacional. É quem vai lá fazer o desfazimento, é como que eu vou orientar melhor essa equipe, instruir essa equipe melhor em relação, principalmente à legislação. Tá bom? Obrigada, viu? Eu posso dar um retorno, coronel? É boa a fala da Joelma, que você traz aqui. Essas áreas, Joelma, elas passam por todas as secretarias, né? Então, eu comentei que a gente põe os números dos processos e a gente coloca a nossa observação, porque nós não temos autoridade para isso, né? E no comitê se discute, e a gente pede, e todas as secretarias se manifestam. Eu vou dar uma sugestão, que, se for oportuna, independente desse fórum, quando tiveram as primeiras reuniões sobre a Sabesp, a gente marcou em cada subprefeitura uma rodada de reunião com a própria Sabesp, a partir do Jesse James, né, que ele vem na Secretaria Executiva, ele tem feito um trabalho muito importante de interlocução com o governo local, e a gente fez uma reunião em todas as 4 nossas que a gente atua. E vocês também participam do Comitê de Segurança Hídrica. Mas eu acho que, para estreitar isso, porque a gente que está na ponta, eu falo a gente porque a gente também faz esse papel da ponta, né? A gente pode fazer uma rodada de devolutiva, porque quando a gente foi lá, tudo era muito novo, né? Nós não liberamos várias áreas, assim, várias. E depois, bom, se são ZEIs, tem que receber isso, se vai ser provisório. Aí entraram outras discussões. E eu acho que a gente pode puxar, através do Jesse, um retorno para cada sublocal, para colocar, o universo, o ano passado era esse, a gente conseguiu ampliar para esse, isso aqui ainda continua reduzido. E também a gente, acho que vale chamar os colegas de Seclima para participar com a gente nessa reunião específica. E eu vou propor para o Jesse que a gente faça uma rodada de retorno. E foi uma reunião grande, eu não sei se você chegou a participar. Estava de férias, foi no final de julho. Foi logo no começo do processo. E eu fico à disposição, junto com o Jesse, para a gente fazer nas 4. Você tem razão, é importante, porque quem está na ponta... cada situação, né, que a gente enfrenta, o coronel foi em todas com a gente, ele participou, porque a gente achou que não adiantava fazer só esse fórum, ainda que seja importante aqui no centro, no Martinelli, aqui na prefeitura, mas o governo local é o primeiro a tomar pancada, vou falar pancada para não ser tão indelicada, lá na ponta do morador, do loteador, do criminoso, de quem tem direito, de quem não tem direito, né? O funcionário fica vulnerável, né? Quem está no campo, nós ficamos, né? A gente anda em cada lugar, é isso, né, coronel? Que nem com o crachá nos respeitam, assim. E, aliás, ontem eu resgatei, secretário, uma foto de quando a gente foi no Novo Brasil, que hoje chama Novo Brasil, né? Um conjunto que a gente tem lá na Rua Camefes, né? E que eu falo sempre que a gente foi recebida com guarda-sol. Eu recebi a foto, tem até o logo da empresa. Eu vou mandar para o senhor, que fez a recepção do grupo, ofertando para a gente comprar os lotes ou por 60 mil ou 120, de uma forma... né? Com o WhatsApp tinha o ArchiCAD da área. Isso foi para o MP? Foi comunicado? Olha, o MP, nesse caso, foi... Eu sou muito verdadeiro, o senhor me conhece. Foi desastroso, porque o MP pediu para embargar nossa obra e a juíza embargou. Porque a área foi ocupada por mais de 900 famílias, ocupada pela nascente. E o MP da parte ambiental, da promotoria, pedia que a gente não tivesse aprovação do conjunto, ainda que fosse uma ZEIS 4, porque lá atrás tinha sido uma ZEPAM. E aí nós fomos mostrando para o MP que a área tinha mais de 900 famílias, que a nascente era ocupada, que tinha exatamente isso, o esgoto era jogado na nascente, né? Ninguém, bom que espalha, né? É bom que espalha lá para o córrego do Heimberg, né? Aí joga para a represa da Billings, como disse o nosso secretário, de milhares vão para os milhões, né? Então o MP nesse caso, nós tivemos uma obra embargada por 8 meses e até aprovar no estado e no município, aprovar em SMU no Graproab, foram 2 anos. A obra o que era?
A obra é a construção de conjuntos habitacionais, que por ser uma ZEIS 4 é permitido. E o MP, a promotora do meio ambiente, entendia que a gente não tinha direito de construir naquela área, e a gente colocava que a discussão da ZEIS 4 não era uma opção que nós, Secretaria, carimbamos, ela passa para uma lei de uso e ocupação do solo, né? É uma lei maior, não é um desejo, nossa, hoje eu quero que essa área seja para ZEIS 4, não existe isso, né? Então, nós levamos argumentos técnicos, é que o pessoal que é do CAEX, que é esse grupo técnico do MP, não estava aberto para discussão. Então, eles entendiam que eles eram acima do GRAPROAB. O GRAPROAB é um grupo técnico de aprovação legal do Estado, que tem um decreto, também não é um grupo de colegas de uma coordenação que a gente aprova um projeto, né? E a gente aprovou e desembargou a obra. Mas aí é feito dentro da lei do parcelamento. Um terreno novo, a gente não tem essa condição de falar, ele entra nos moldes de um projeto que é uma REURB-S. Não, não, não. Doação das áreas públicas, doação para equipamento, doação do sistema viário, tem mais de 20 mil metros quadrados, então esse parcelamento te obriga a ter essas destinações, então a gente não é isento da lei, não. E a gente tem que atender a do Estado e do município que dizem coisas distintas, para piorar. Mas vamos retomar, Joelma, que eu acho que você traz algo que é muito legal, que é dar uma... rebater, né? Os colegas da Sabesp estão aqui, os dois colegas que estão aqui, eu tenho muito carinho e respeito, entendendo que fazem parte dessa estrutura nova que busca essa meta, o investimento, mas são técnicos que nos acompanham, tem um trabalho grande com a gente já desde quando a secretaria foi criada até anterior, né? E toda vez que a gente convida os colegas, eles vão com a gente. Então, o coronel participou, acho que é uma boa pedida, Joelma. Inclusive, é uma das nossas pendências, viu, Joelma? Está aqui das pendências, capacitar, né? Melhor. De certa forma, nós temos que fazer uma instrução para os fiscais de postura. O dia que os fiscais, o CPDU, estiverem lá, nós vamos marcar uma reunião, a gente marcar uma instrução, que eu acho importante. Não, sim, tem que marcar. Se colocando numa situação um pouco desconfortável, aí não sabe até onde a gente pode ir. Inclusive não sabe por até mim, onde... que eu fico bravo lá, que diferentemente da secretária, ninguém me recebe com guarda-sol e nem com água lá. A gente passa... O senhor não sabe o que tinha por trás do guarda-sol. Eu já teria comprado uns 15 baratinhos lá, uns 15... Na verdade, ele recebe a gente com pedra, xingamento. E assim, mas tem razão. um dado interessante do Mboimirim que a gente observa é que aquelas as ações da OIDA que foram feitas, nas que a gente já conhece, as 3, 4 da Cumbica, Albergate Capacelli, enfim, funcionários públicos, parece que agora, 2, 3 anos depois, batendo ali na mesma tecla, a população está vindo querendo informações do que eu posso fazer. E, na maior parte das vezes, a gente orienta, procura um advogado, porque isso já foi judicializado, já tem processo em andamento. Só que há uma dificuldade desse pessoal, às vezes, procurar uma defensoria pública ou contratar um advogado mesmo para representá-los. E aí, a gente trazendo a informação que, não é 100%, mas há possibilidade, tem alguns condicionantes. Se o loteador, que a gente muitas vezes não consegue o contato, mas eles sabem quem são porque eles estão pagando para essas pessoas. Então, para ver se existe condicionante, vamos ver a possibilidade de regularizar, vamos ver o que a gente pode melhorar em relação a isso, porque, enquanto isso, o esgoto está lá, solto. Por isso que eu trago essa questão de centro, Joelma, que o que ocupou até 16 tem uma lei que embasa esse passivo. E aí eu trago essa discussão do depois de 16, que isso está nos incomodando, e nós estamos em 26, nós precisamos botar o dedo na ferida, que esse é um problemão. Obrigado. Alguém mais? Eu? Pois não, Hugo. Você tinha me falado, você está escondido aí. Coronel, quero agradecer a todos aqui da mesa, secretária, procurador, coronel, né? O elogio, ele é bom, ele é gratificante, e o Leonardo tem que ser bem elogiado mesmo pelo trabalho que ele faz em campo, né?
Eu só faço a máquina funcionar, né, de forma correta. graxa. Né? outra Exatamente. Né? E o Leonardo, coitado, ele, de 20 demandas, 19 são para ele. Né? Tá vendo? Então ele fica bem atarefado. Ele ficou até mais moreno da operação que teve ontem aí, né? Exatamente, né? Minha preocupação, coronel, secretária, procurador, é quando a gente vai em campo, né? O trabalho é bem árduo, né? A gente mata um leão por dia, né? Por dia não, por minuto, né? Porque o negócio é feio mesmo. A minha preocupação é nessa reunião, seria interessante chamar o delegado lá, o titular do DPPC, né, para participar da reunião, para ele ver como é que funciona. Né? Porque é chato quando a gente vai a campo, pega lá a máquina cometendo crime, aí apresenta o ocorrência lá do DPPC e, para surpresa, né, Leonardo? Né, fiel depositário, o próprio criminoso. Isso é chato. Tá? Na realidade, é o que eu tinha que apontar aqui, tá bom? Obrigadão. Obrigado, Hugo. Eu, inclusive, no Réveillon, tivemos um caso desse aí, que eu tive que achar alguém eu estou falando muito mal, né? Do DPPC. Rapaz do céu, eu liguei para o 45 aqui, inclusive pertencem ao grupo executivo, um dos delegados lá do meio ambiente. Nossa senhora, tinha só um plantão, e para eu achar o plantão, a delegada era de Campinas. Aí eu fiquei assim, falei, imagine como é que é se a gente tem um flagrante para fazer de um crime ambiental grave, né? Ela vai ter que se deslocar lá de Campinas. Aí eu até, né? Lembrei, foi aquele caso daquele estacionamento irregular lá do lado da Burline, lá do... Eu mandei milhões de mensagens. Então eu lembrei, tá vendo, secretário? Eu lembrei. Coronel, semana passada eu falei que é difícil eu desistir. Eu desisti semana passada, eu falei, olha, o proprietário que abra processo, porque eu amolei tanto o grupo da OIDA na virada de festas, o senhor em especial que me deu atenção, mandei foto, mandei vídeo do povo entrando no meio da mata, que já estavam fazendo comida, ninguém estava vendo, e eles botam fogo lá, e aí a União está lá do lado. Eu falei, gente, eu não tenho mais o que fazer, porque eu estou sendo inconveniente no grupo do WhatsApp, acho que eu vou ser eliminada. Estão ocupando por detrás, não adianta. Aí eu falei, você quer saber? Eu falei para minha colega Débora, eu falei que ela vai ganhar um distintivo de vocês, ela vai mudar de secretaria em breve, ela atua, que é uma beleza. Eu falei, Débora, eu desisto. Pede para o proprietário, primeiro para ele parar de pedir isso para a gente, quem tem que cuidar da área é ele. Não transfere responsabilidade, porque nós somos do órgão público, né? Falei, manda ele abrir um processo de reintegração, gente, porque é uma área que a gente vai perder, sabe? Isso me dá... Não gosto de desistir, mas eu falei, eu não vou ser inconveniente, se tem que ter meio legal, o proprietário que peça, então, né? Eu vou falar com a delegada lá, o que... Porque eu não sei o que fazer mais. Não, milhões de carros naquele pátio. Eles deram a volta, aí eu fico recebendo vídeo, aí ficou mandando, aí eu mando um vídeo, eles estão lá, eles estão fazendo marmita, 3 da manhã. Eu fiquei inconveniente. Pois aí o pátio, olha, é uma confusão mais, tão né? grande. Aí veio um relatório que estava equivocado, eu falei, não era isso. Enfim, é uma área que nós vamos perder. Não vamos perder, não, isso aí... Ai, Deus te eu ouça. falei que era da Polícia Civil, e a Polícia Civil, não temos pátio. Nós podemos ter um contrato. Eu falei, então continua sendo de vocês, se tem contrato. Exatamente. Mas aí... Os carros estão lá. Aí eu falei com a delegada lá de Campinas, né, nesse caso aí, ela falou que ia encaminhar. Eu vou ver qual a providência que ela tomou. De qualquer forma, não podemos perder a... Levanta isso aí. Por favor, coronel. Falar comigo e com o Arthur Lian. Os carros estão lá, uma parte da área é vegetada, porque alguém apontou que não era vegetada. Óbvio, uma parte não é, porque é pátio, tem carro, né? Já sabemos. Mas tem uma área que tem uma preservação, é uma área que não mudou a legislação, não é isso? Então,
É parque proposto, né? E está próximo ao mapa do Bororé. Exato. É o parque proposto. Aí tem um probleminha também de contaminante por causa de óleo, de gasolina. Puseram fogo nos veículos. carros todos. Nenhum carro presta mais. Tem um relato de incêndio. Não sei como é que destrói o carro, que é propriedade de outro, e fica por isso mesmo. Não é? É um problema sério. A gente, mas a área, vamos brigar para não perdermos a área. É isso. Já perdemos o Então, Burlini, ele lá que não trouxe, sabemos o que vamos ele fazer. trouxe observações importantes, né? O relatório veio com alguns equívocos, assim. Eu falei, pelo amor de Deus, mas se a gente não pega do começo, Sim. o que tem de incêndio lá, os moradores manda, porque aí é o usuário, aí são coisas distintas. Porque quem está entrando lá é movimento de moradia organizado, Sim. que não era a favor da OIDA no passado. Então, tudo tem nome e endereço, gente. Olha, espero que o senhor me dê uma boa Capela, Luiz notícia. Henrique, o Capela, ele vai Não tomar desistir. conta daquilo lá, vai fazer um relatório para a gente, Luiz Henrique, direitinho, Conte para com a gente o relatório, que a gente para tem gente chamar a Polícia Civil, o doutor fala com a Polícia Civil, a gente... Deixa eu resgatar É inacreditável que estão pondo fogo nos carros lá, o carro era de alguém, né? Usa, vou pegar uma placa lá. Então o carro era de alguém, tem que ter alguma coisa. A gente vê pra gente lá direitinho. Nós temos o problema da Burlini, que não sabemos quando é que vai tirar as pessoas de lá também. Agora vou invadir, logo pertinho, o pátio da Polícia Civil, que a Polícia Civil falou que não é deles, que tinha um contrato, né? Não é fácil, mas vamos fazer. Vê pra gente lá, Luiz Henrique. Amanhã nós estamos lá numa OIDA na Capela, vamos o que a gente puder fazer, vamos tentar salvar aquela área lá, com os carros dentro, porque já tem carro que a árvore já está levantando o carro. Vai ser aqueles filmes norte-americanos lá, que o carro está em cima da árvore, e você fala, como é que esse carro chegou aqui? Porque já levantou, porque largou tudo lá. Aí dá um maconheiro que não sai de lá, já tem plantação de maconha, né? Eu vi esse grupo. Só para rapidamente, amanhã aproveitando, nós da SMSUB vamos mandar uma equipe junto com a REP e a SUB vai estar enviando uma outra lá para ser mais ágil esse processo. Só não vai conseguir atender com a PC, né? Não, a PC nós estamos com uma ação direto do gabinete do prefeito e ainda vai tomar os próximos dias. Nós temos apenas uma PC. Estamos aí discutindo um novo contrato de possibilidade de aumentar justamente das operações que tem acrescido. Porque, gente, pegamos uma retro com pneu, aquelas retro com pneu, ele vai desfazer a casa. Ali mesmo ele já fura o pneu, que já tem um ponta de ferro, ele tem que desfazer a casa por fora, assim, batendo para cair, leva uma hora desfazer uma construção com cimento bom. Vimos lá na Combica, no final da Combica, sexta-feira, leva uma hora. Aí nós temos que sair correndo. Vamos ficar ali uma hora para derrubar uma obra. Agora, a PC, não. Agora, eu sei que... Eu fiquei sabendo hoje que Parelheiros tem uma PC lá. Eu queria aproveitar e pedir até assim, nós temos deslocado a questão de caminhões, inclusive até para dar o suporte da tiragem dos desfazimentos que é feito. E nós entendemos que, ao finalização da ação, muitas vezes ali se toma muito tempo e, de repente, deixa as coisas lá e vão embora. Eu peço até que, eu prefiro que deixe a guarda e o suporte ali de segurança até a finalização da equipe levar e retirar tudo. Eu prefiro que retire no mesmo dia, para não ficarmos como o caso de M-Boi, que depois até vou falar com a Joelma para ver se houve a retirada posterior desse caso lá da última ação que tivemos, tá bom? Porque eu prefiro que isso ocorra, porque o retorno nosso lá, muitas vezes, depende de uma articulação integrada novamente. Eu pedi assistência social e pedi para retirar o material. Gente, nós tínhamos outro local para fazer, então, realmente, saímos correndo, não é? Vamos para outro local, vamos ver. Fizemos o que tivemos que fazer e pedi. Falei, assistente social, as duas crianças. Aí eu lembro até que você falou no grupo, Luciano, e muito obrigado. Eu espero que vamos melhorar isso aí, sim. Agora, a EMAI, que falou que ia fechar lá, né, Mauro? Sim.
Vamos fechar e vamos ajudar, inclusive, se for o caso. O que nós temos lá, Mauro? Então, bom dia a todos, né? O que acontece? Hoje nós recebemos a notificação da subprefeitura de Capela para... Emboi. Não, Emboi, perdão. De Emboi para fazer o fechamento da área. Nós fomos executar o serviço, fechamos, porém tivemos que fechar um pouco mais recuada devido ao veículo do rapaz ainda estar lá. Aí o que acontece? Agora eu não sei se vai fazer a retirada do material, que o material está lá dentro, a não ser que abra a cerca e coloque e retire o material. Porque nós já fechamos a área. Foi solicitado no dia, eu fui informado pelo Vitor que ia ser notificado, e antes mesmo de receber a notificação já executamos o serviço, o relatório já está feito, já foi encaminhado para o nosso departamento de comunicação que vai responder esse ofício. Obrigado. Já fico contente de saber que não voltaram lá, então. Já só tem o material lá que, para mim, né, mais que deveria também se prontificar. Na minha opinião, não sei como funcionam os serviços aí junto à subprefeitura. Mas o importante é não voltarmos a ter aqueles barracos lá, com traficantes, com as crianças, né, no meio de toda aquela nojeira lá. E faz 2 anos que está lá. E a gente chegou lá, já tinha lá 15 denunciantes. Que bom que vocês vieram. Agora vai sair. Agora tem que tirar. Então, eu falei, eu recebi essa incumbência, ninguém vai ficar aqui. Agora, a família fugiu, estava voltando a hora que a gente estava indo embora. Eu pedi no grupo, eu falei, ó, por favor, tira o material. EMAI falou que vai fechar. Não podemos só ter um retrabalho, né? Ainda mais numa situação sensível dessa daí. Obrigado. Alguém mais que nós estamos já no horário? Alguém mais já estamos no horário, já proibi todo mundo de falar, né? Tem um professor meu que fazia isso aí na faculdade aqui de Direito, ninguém falava mais nada. E quem falasse depois, a turma é que pegava o cara, não é? Obrigado, até a próxima. Venham nas nossas reuniões, aí trago, viu? Para os objetos de interesse de cada um, a gente está tentando atender. Somos poucos, não é? Mas o índice, viu, secretário? O grau de amizade aqui entre a gente, de parceiros, e eu brigo com todo mundo. Já estou querendo bater no Mauro lá, que não tirou o material lá do local, né? Que a gente, há 2 anos atrás, quando eu cheguei, nós tiramos 20 barracos de lá. Há 2 anos. Piorou. Foi lá que eu tenho um exemplo de banheiro que tinha 2 tábuas em cima do rio e o papel higiênico no galho da árvore. Foi o primeiro exemplo de banheiro. Nunca vi um negócio tão bem. Então, o Clodovil ia adorar aquele banheiro. Ele tinha um banheiro que tinha vistas para a mata, né? Ali era vista para tudo, é arejado. Né? Não ficava nem um cheiro ruim. Mas, de qualquer forma, não podemos deixar voltar lá. O pessoal precisa tirar lá. Doutor, obrigado. Muito obrigado para todos. Reunião encerrada, mas não trabalho, né? Não. Nós saímos com bastante ideia aí. Vamos ver se a gente consegue impulsionar, trabalhar cada vez mais unidos, chamar mais gente. É muito importante quando a população ela telefona para o prefeito, fala para ele. Então, nós temos que contar com esses parceiros para nos ajudarem. Né? O interesse é de todos. Obrigado, bom fim de semana. Amanhã já é sexta-feira. Um abraço para todos.